Quando olhamos para o passado, vemos coisas ou seres demonstrados nas mitologias e culturas que nós não conseguimos compreender de uma forma geral. Entre todas essas coisas, algo atrai bastante curiosos e teóricos da conspiração: os gigantes. Também conhecidos pelo termo bíblico descrito como Nefilim, os gigantes teriam existido em um passado muito distante segundo a própria Bíblia. E hoje vamos falar desse assunto muito interessante para saber se realmente existem provas de que existiram ou não esses seres que na nossa visão moderna seria impossível de existir. Mas antes de entrar nesse assunto, peço que por gentileza deixe o seu like e se inscreva no canal, caso não queira ter uma visita inesperada de um desses nefilins em sua residência. E com certeza você não irá querer isso, não é? KKK. Brincadeiras à parte, vamos ao assunto e ao nosso quadro. Nefilins, mitologia ou verdade da antiguidade. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis capítulo 6 verso de 1 a 2. Ora, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus copularam com as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis capítulo 6 verso 4. Esses textos bíblicos apontam para uma suposta existência de gigantes, através de uma união entre anjos, filhos de Deus, com mulheres, filhas dos homens. Porém, há uma certa discordância por parte de alguns em relação a esses textos. Algumas pessoas dizem que o termo filho de Deus não está se referindo a anjos, mas sim à linhagem de Sete, e as filhas dos homens seria a linhagem de Caim. Então, a junção dessas duas linhagens teria originado os gigantes, ou nefilins, como é retratado no texto. Porém a palavra nefilim deriva da palavra hebraica, nafal, que significa, ele caiu. Essa palavra pode estar fazendo referência aos anjos que foram expulsos do céu. Isso também é mostrado no livro de Jó, que conta que os filhos de Deus estavam se apresentando diante do trono, e veio entre eles Satanás. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1, verso 6. Levando isso em consideração, e também o fato de que com dois seres humanos iguais seria impossível gerar anomalias genéticas como gigantes, a teoria que diz que são anjos, é muito mais aceita para o termo filhos de Deus, já que dessa forma faria mais sentido a interpretação. Bom, ciente disso, vamos lá entender um pouco da história dos gigantes, e o que aconteceu com eles, e por que não existem mais. Siga comigo. Além da Bíblia, um livro conhecido como o Livro de Enoque, ou o Apócrifo de Enoque, um livro que teria sido escrito 200 anos antes de Cristo, também fala sobre os gigantes e a rebelião dos anjos. Embora esse livro tenha sido considerado como não inspirado por muitos cristãos, há uma questão que deixa sem sentido esse tipo de pensamento. Pois o apócrifo não só fala com detalhes o que aconteceu no passado, como também o que irá acontecer no futuro. Lembrando que o livro de Apocalipse, que é o livro que revela o fim de todas as coisas, foi escrito por João, então, como o escritor ou o copista do livro de Enoque tinha tanta informação certeira do Apocalipse que só seria revelado mais tarde a João? Essa é uma pergunta interessante, mas vamos nos ater aos gigantes. Essa não é a questão principal desse vídeo. Isso é apenas uma observação para vocês pensarem. Bom, no livro de Enoque é contado que cerca de 200 anjos ou vigilantes, liderados por Samiasa, um anjo caído, desceram um monte chamado Hermon e ali fizeram um juramento. E é contado que esses mesmos anjos começaram a copular com as mulheres, e a ensinar todo tipo de sortilégio, criação de espelhos e também embelezamento a elas. E aos homens, foi ensinado a confecção de todo tipo de armamento e armaduras, técnicas e táticas de guerra, além da astrologia e da geometria, incluindo a geometria sagrada. Alguns até relacionam as construções como pirâmides e sítios arqueológicos inexplicáveis, como resquícios desses conhecimentos passados por esses anjos. Isso entristeceu a Deus, que via dia após dia a sua criação se corromper, tanto geneticamente, como moralmente, pois a depravação sexual e o hibridismo estava apagando do homem e da criação o DNA do seu Criador. Então, com esses gigantes aumentando de quantidade, os recursos para sustentá-los também começaram a ficar escassos, e assim eles se voltaram contra os homens para comer a sua carne. E os homens se voltaram contra os animais,
já que os recursos também ficaram escassos para eles. E assim o homem de uma criatura herbívora passou a praticar o canibalismo exatamente como a raça angelical, os Nefilins. Então, vendo que a maldade, o conhecimento e os gigantes que se multiplicavam na terra, Deus tomou a atitude de lançar juízo sobre toda a sua criação, exceto sobre Noé e sua família. A este Deus ordenou que construísse uma arca para resgatar sua esposa, filhos e noras. O mesmo ocorreu com os casais de animais, que não foram corrompidos do seu estado natural. Pois algumas pessoas teorizam que os anjos rebeldes não só corromperam os humanos gerando os gigantes, como também os animais gerando animais grandes e ferozes, os dinossauros. Talvez por essa razão eles não são citados na Bíblia, por não terem sido criados por Deus, mas sim por anomalias genéticas causadas pelos vigilantes, os anjos rebeldes. Com a criação indo cada vez mais em direção ao seu fim, Noé e sua família entraram na arca, e o dilúvio apagou do mundo o DNA angelical, que estava contaminando a criação. Quantos anjos que fizeram tamanhos crimes está escrito da seguinte forma, tanto na Bíblia como no livro de Enoque. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, os reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas capítulo 1 verso 6. Os anjos foram presos e os gigantes eliminados nas violentas águas do dilúvio, e talvez daí que os outros povos posteriores de culturas diferentes registraram esses mesmos gigantes, de acordo com suas crenças e cultura. Como os titãs para os gregos, por exemplo, que também eram gigantes segundo a mitologia, inclusive um bem famoso conhecido como Atlas. E levando em consideração que o nome Atlas deu origem ao nome do continente chamado de Atlântida, será que realmente esse continente existiu em eras pré-diluvianas, mas foi varrido pelo dilúvio? Alguns teorizam ligando os pontos dessa forma, e realmente faz bastante sentido, se levarmos em consideração que o mundo mudou drasticamente após o dilúvio. Mas caso você queira saber algumas teorias sobre a destruição e a suposta localização de Atlântida, eu deixarei no card para que vocês possam avaliar. Após o dilúvio, várias outras citações de gigantes são mencionadas no passado, tanto na Bíblia, como também nas mitologias antigas. Os chamados semideuses, como Hércules ou Gilgamesh, todos tinham alturas anormais para o padrão humano. Na própria Bíblia, é citado um guerreiro chamado Golias, cuja altura era de 2,92 metros. Um outro gigante também é mencionado em um dos livros, o rei Og de Bazã, que de acordo com a descrição do livro de Deuteronômio, possuía uma cama feita de ferro e de um tamanho de 9 covados de comprimento por 4 de largura, que dão incríveis 4,05 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Dá pra ver que o rapaz não era pequeno não. E além dessa característica grande, outra característica desse mesmo rei chama bastante a atenção, pois é descrito que além de sua grande estatura, ele tinha como característica 6 dedos na mão e 6 dedos no pé. Observando a história e todos esses relatos, fica difícil não acreditar na existência dos supostos gigantes. Pois quando você tem apenas uma pessoa contando uma história que possa parecer bizarra é uma coisa. Mas quando você tem vários povos de línguas e lugares diferentes contando a mesma história, aí é algo para se pensar a respeito. Pois a chance de uma pessoa estar louca é uma coisa, mas a chance de todas elas ao mesmo tempo estarem loucas é outra bem diferente. Até mesmo nas pinturas egípcias, é mostrado pessoas sendo maiores que as outras. Será que essas pinturas refletem apenas uma posição social de alguém ser maior que outra? Ou será que essas pinturas estão sendo literais em questão à altura dos indivíduos? Além disso, por que a maioria dos povos construíram estruturas megalíticas com enormes portas e colunas, além de bases sustentadas por rochas pesando toneladas? Não seria mais fácil eles construírem algo mais proporcional ao tamanho do ser humano? Será que os povos antigos eram tão sem inteligência assim? Ou será que em um passado distante do nosso, esses seres realmente existiram e ajudaram a construir esses monumentos? Bom, além disso, alguns conjecturam que a palavra Nefilim pode não estar correlacionada diretamente com os gigantes, mas com os anjos rebeldes, já que o termo hebraico tem um significado de queda, aqueles que caíram. Podemos ver um outro exemplo disso entre os sumérios e seus deuses Anunnakis, termo que significa exatamente aqueles que do céu vieram para a terra. Além dessas conjecturas, há também aqueles que jogam essas informações para o campo da ufologia,
tentando assim explicar que em um passado distante a Terra foi visitada por seres extraterrestres. Porém, alguns rebatem essa questão dizendo que não faria sentido uma raça extraterrestre vir à Terra ensinar tecnologias e ir embora para nunca mais voltar. Bom, essas são algumas das teorias que rondam os escritos antigos e mitologias antigas, algo que nos intriga e nos faz pensar se realmente existe uma verdade na história dos gigantes. Afinal, como duvidar de algo que foi contado por todos e de formas diferentes? Bom, saber se eles existiram ou não ficará a seu critério. Pois o intuito desse vídeo não é trazer afirmações, mas sim informações baseadas em teorias, dados e registros históricos. A conclusão de tudo que aqui foi dito e passado fica a seu critério. Espero que você tenha gostado desse nosso trabalho, e se gostou, já deixe o like, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Aproveite e deixe também o seu comentário para que possamos ler a sua opinião sobre essa questão. Obrigado se nos acompanharam até aqui. Até o nosso próximo mito. Nos vemos no próximo conto.